Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre a psicologia materialista e dialética. Hoje, dando continuidade à investigação de Luria sobre a memória de Chereshevsky, falaremos um pouco sobre as dificuldades que o mnemonista encontrou durante a sua vida pessoal e profissional e quais são as consequências psíquicas e pessoais de uma memória excepcional. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$5, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leituras adicionais. E para aquele que contribui com R$15 ou mais, terá acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e existência do Catarses e espero que gostem do episódio. No episódio anterior, discutimos um pouco do funcionamento da memória, tal como ocorre na maioria das pessoas. Depois, começamos a expor alguns dos elementos que caracterizam a memória do nosso protagonista, Solomon Chereshevsky. Localizamos entre as características que compõem a sua memória excepcional o seu alto grau de produção de imagens vivas e estáveis, a sinestesia e a eidotécnica do Palácio da Memória. Em seus relatos, Chereshevsky revelou que cada palavra, cada letra, cada número trazia de forma espontânea uma imagem associada. Números eram pessoas, com determinadas formas físicas, personalidades e intenções. A sinestesia permitia que Chereshevsky complementasse as imagens mnemônicas produzidas com sensações vindas de outras fontes, odores, sabores, cores, etc. Essas sensações intensificavam a estabilidade das imagens visuais produzidas pela sua mente, fornecendo elementos adicionais no seu processo de rememoração. O Palácio da Memória era uma técnica que ele desenvolveu inicialmente de forma espontânea e autônoma, onde distribuía, entre aspas, as imagens vivas em uma rua, podendo se deslocar livremente por ela em sua mente, procurando uma palavra/imagem específica quando solicitado, tal como, por exemplo, um estudioso procuraria um livro na sua estante bem organizada e catalogada. No entanto, a técnica não era perfeita, e os elementos sinestésicos e a capacidade de produzir imagens vivas nem sempre facilitavam o trabalho de memorização de Chereshevsky. O seu processo mnemônico não era sem dificuldades. O episódio de hoje abordará especificamente essas dificuldades de se possuir uma memória excepcional. Imaginem uma rua, vazia de pessoas, mas de resto preenchida de casas, edifícios, objetos. É noite. A rua possui iluminação considerável, mas há pontos dela que estão mais escuros. Há algumas ruas paralelas que parecem dar em becos sem saída, mas não é possível ver ao final dela devido à escuridão. Nessa rua principal, há edifícios com placas, portas abertas, letreiros, toda uma série de estímulos que chamam a atenção, mas que não permanecem fixos na nossa memória. Quando você atravessa uma rua dessas, percebe claramente todos os detalhes? Você percebeu que na terceira casa à esquerda havia um cachorro caramelo que observava enquanto você andava? Você percebeu que à direita passou por uma lata de lixo reciclável que estava difícil de ver por conta da iluminação? A nossa percepção nos prega peças, e o que vemos é dependente de toda uma série de circunstâncias, desde as condições ambientais até a nossa intencionalidade e nossa motivação. Se nos perguntassem para rememorar toda a série de objetos que vimos enquanto andávamos por uma rua, talvez nos esquecêssemos de alguns. Mas se nos fosse dada a possibilidade de andar novamente pela rua, coletando objetos específicos, isso significa que conseguiríamos listar todos os selecionados?
ou pode ser que algo permanecesse oculto pelas condições ambientais. Essa pequena analogia explica as situações de omissão que acontecia quando Chereshevsky rememorava uma série de palavras. Ocasionalmente, ele esquecia de mencionar uma palavra da série. Esquecia entre aspas, porque não era um lapso de memória. Chereshevsky não se equivocava, não lembrava errado, mas realmente omitia uma palavra na sua série. E isso não tinha nada a ver com a sua memória, como o seguinte trecho nos diz. Se Chereshevsky tivesse colocado uma imagem particular num lugar onde lhe fosse difícil discernir, se, por exemplo, a tivesse posto numa área pouco iluminada ou num lugar em que fosse trabalhoso distinguir o objeto do fundo contra o qual fora colocado, omitia essa imagem quando lia em voz alta as séries que distribuíra ao longo da sua estrada mental. Essas omissões não eram, claramente, falhas de memória. Tratava-se, na verdade, de falhas de percepção. Não podiam ser explicadas em termos das ideias estabelecidas sobre a neurodinâmica dos traços da memória, inibição retroativa e proativa, extinção de traços, etc., mas por certos fatores que influenciam a percepção, clareza, contraste, capacidade de isolar uma figura de seu fundo, o grau de iluminação disponível, etc. Nos episódios anteriores, comentei que Chereshevsky solicitava alguns segundos entre a enunciação de uma palavra e outra. Era esse o tempo que ele precisava para criar a imagem e posicioná-la na rua. Mas a sua rua mental não é um cenário em branco. Ele é preenchido de elementos secundários, de fundos, de imagens complementares. Logo, alguns poucos segundos e uma técnica rudimentar e pouco desenvolvida nem sempre era tempo suficiente para criar um cenário ideal para a distribuição de uma imagem. Como o próprio Chereshevsky descreveu, coloquei a imagem do lápis perto de uma cerca, aquela, no fim da rua, sabe? O que aconteceu foi que a imagem fundiu-se com a da cerca, e passei por ela sem notá-la. O mesmo aconteceu com a palavra ovo. Eu a colocara contra uma parede branca, e ela se misturou com o fundo. Às vezes coloco uma palavra num local escuro, e tenho dificuldade de vê-la quando passo. Às vezes, se há barulho, ou se a voz de outra pessoa irrompe subitamente, vejo sombras que bloqueiam minhas imagens. A estratégia de Chereshevsky, e consequentemente o refinamento da sua eidotécnica, foi refinar e modelar de forma mais clara essas imagens. Por um lado, ele passou a criar imagens mais claras. O ovo, por exemplo, passou a ser representado na sua rua mental de forma muito maior do que um ovo real teria, e deixou de ser colocado contra um fundo branco. O posicionamento das imagens mudou, a forma das imagens mudou. Outra dificuldade produzida era o entulho de imagens e estímulos acessórios. A rua de Chereshevsky não era nada econômica, nem geograficamente fácil. Assim, por exemplo, se tinha que memorizar o Kremlin, o edifício central do governo soviético, e logo em seguida a Estátua da Liberdade, ele precisava criar um caminho que ia da Rússia até os Estados Unidos, uma ponte que atravessasse terra e oceano. A capacidade imagética de Chereshevsky dificultava a produção de imagens abreviadas. Quando era solicitado que memorizasse a palavra restaurante, por exemplo, criava toda uma cena: edifício, mesas, pessoas, funcionários. A riqueza material das suas imagens auxiliava na estabilidade da memória, mas também gerava toda uma série de problemas quando lembrar passou a ser também a sua profissão e o seu ofício. A solução para isso foi o que Luria chamou de sistema taquigráfico, em que Chereshevsky produzia versões abreviadas ou simbólicas das suas imagens. Era como se Chereshevsky conseguisse reduzir a imagem completa para algum traço ou característica específica que significasse a palavra a ser memorizada, abstraindo-a do todo. Por último,
Luria destaca a dificuldade produzida pelo próprio trabalho de Chereshevsky. Como sua performance envolvia demonstrar a sua capacidade de memorização, é evidente que o público se esforçava para tornar a tarefa mais difícil, intencionalmente produzindo desafios cada vez mais trabalhosos, como pedir para que memorizasse palavras sem sentido, palavras em outros idiomas, fórmulas matemáticas aleatórias ou mesmo sílabas sem sentido. A estratégia elaborada por Chereshevsky demonstrava a capacidade técnica da sua memória, ao mesmo tempo que evidenciava também o esforço tremendo que era necessário. Pois muitas vezes, para cada elemento a ser memorizado, uma imagem tinha que ser criada. É impossível descrever aqui o processo como um todo, já que só um único exemplo tomaria o tempo do episódio. Entre as páginas 38 e 49 da edição da Martins Fontes, Luria descreve extensivamente o processo que Chereshevsky executa, por exemplo, para memorizar versos de A Divina Comédia, de Dante, em italiano, ou a forma como memoriza uma fórmula matemática sem sentido, produzindo imagens não apenas para letras e números, mas até mesmo para o símbolo de raiz quadrada, de multiplicação, divisão, etc. Em síntese, o que vemos nesses casos é a construção de toda uma cena, uma narrativa. Chereshevsky se utiliza da sua memória visual extremamente ampla e viva para construir cenários completos a partir de elementos abstratos ou desprovidos de sentido. Para quem vê esse processo de fora, parece mais trabalhoso do que simplesmente memorizar números e letras. Mas a memória de Chereshevsky é excepcional porque é extremamente visual e gráfica, o que permite não só que ele memorize com muita rapidez uma forma matemática complexa e sem sentido, como rememore ela muitos anos depois, como foi constatado pelo neuropsicólogo soviético em alguns de seus estudos. Essa é a principal questão que destaco e que dou importância para o próximo ponto. A memória de Chereshevsky funciona por outros mecanismos que não os típicos. Tipicamente, e isso foi extensivamente estudado pela psicologia soviética, com o desenvolvimento do psiquismo, com a aquisição do pensamento conceitual, etc., a memória passa a se apoiar cada vez mais sobre o pensamento e sobre dispositivos mnemônicos lógicos. No caso de Chereshevsky, tratava-se de uma memória figurativa e visual, e experimentalmente se comprovou que ele possuía grandes dificuldades na hora de se apoiar em dispositivos lógicos para memorizar algum material. 2 exemplos dão conta de demonstrar essa característica. O primeiro foi realizado com Vygotsky e Leontiev, colegas de Luria. Solicitou-se que Chereshevsky memorizasse uma lista com séries de pássaros e uma lista com séries de líquidos, e então foi solicitado que enunciasse os pássaros da primeira série e os líquidos da segunda série. Notou-se que Chereshevsky exibiu dificuldades de isolar determinadas palavras dessas séries e, o mais importante, que ele não percebeu que as palavras estavam relacionadas pelo sentido, ou seja, captando o sentido interno da lista, a própria lógica da lista, seria muito mais fácil memorizar os itens da série. O segundo exemplo é de alguns anos depois, quando foi solicitado que Chereshevsky memorizasse uma tabela com alguns números. Tratava-se de uma tabela com 4 colunas e diversas linhas. A primeira linha continha os números 1, 2, 3, 4. A segunda linha, os números 2, 3, 4, 5. A terceira linha, 3, 4, 5, 6. A quarta linha, os números 4, 5, 6 e 7. E assim por diante. Chereshevsky utilizou dos seus dispositivos usuais para memorizar toda a série de números. E lembremos que para ele, cada número evocava uma imagem específica, um homem, uma mulher com determinados traços e personalidades que ele então ia distribuir ao longo da sua rua. No entanto, não seria difícil perceber que as linhas eram séries lógicas sequenciais,
Então, se me fosse pedido para enunciar a 25ª linha, eu só precisaria lembrar que ela começaria com o número 25 e que são 4 números, ou seja, 25, 26, 27 e 28. Esses dois exemplos demonstram que a memória de Chernyshevsky não se apoiava em recursos lógicos, mas gráficos e visuais. Claro, isso não necessariamente dificultava seu trabalho como mnemonista, mas e nas outras esferas da sua vida? Essa peculiaridade da sua memória, na verdade do seu funcionamento psíquico como um todo, não significaria que um funcionamento peculiar estava em atuação aqui? Se a memória de Chernyshevsky não se apoia em recursos lógicos e a da maioria das pessoas se utiliza desses recursos para viver cotidianamente, será que Chernyshevsky não possuía outras dificuldades produzidas justamente pela sua memória excepcional? Sabemos então um pouco mais do funcionamento da memória de Chernyshevsky. Verificamos que ele se apoia em imagens vivas e gráficas substanciadas pelas impressões sinestésicas. Sabemos que não havia limite discernível para a quantidade e para a durabilidade da sua memória. Ele se lembrava, a partir dos recursos e técnicas que aperfeiçoou ao longo dos anos, de longas séries, fórmulas matemáticas, listas e listas de palavras e letras, mesmo décadas depois. Mas e em relação aos outros usos da memória? E quando não se tratava simplesmente de memorizar palavras, nomes, letras, números para fins de apresentação? E quando lidamos com materiais mais complexos, como por exemplo, descrições de pessoas, acontecimentos ou trechos de livros? Em vários momentos, Chernyshevsky se queixava, por exemplo, da dificuldade de se lembrar de rostos. Segundo ele, um rosto era muito dinâmico. A expressão de uma pessoa depende do seu humor e das circunstâncias em que se dá o encontro. O rosto das pessoas muda constantemente. São as diferentes gradações da expressão que me confundem e fazem com que seja tão difícil recordar rostos. Já em relação a passagens longas de livros, a consequência era desastrosa. Quando solicitado que lembrasse de uma passagem extensa, expressava confusão e se recusava, admitindo que cada palavra do texto evocava uma imagem que colidia com as outras, resultando em um caleidoscópio caótico. Isso era ainda mais agravado pela própria voz de Luria, que produzia borrões, cores, sombras, que tornavam a imagem produzida ainda mais incompreensível. Uma das características mais importantes da memória de Chernyshevsky é a capacidade de formar imagens estáveis e vivas. Rostos e acontecimentos, narrativas, são imagens dinâmicas, mutáveis. A memória de Chernyshevsky trabalha justamente criando imagens concretas a partir de elementos simples, palavras isoladas e estáticas. No entanto, um evento narrado, mesmo o mais banal e cotidiano, desencadeia toda uma série de imagens que vêm à tona, que emergem e tornam o trabalho de Chernyshevsky muito mais difícil justamente porque ele precisa de alguma forma inibir essa erupção de imagens. Não é incomum que determinados eventos da nossa vida criem imagens tão vívidas e intensas que temos dificuldade de esquecê-las. Não é incomum ouvir de pessoas que passaram por alguma vivência traumática que elas revivem esse evento diversas vezes como se as imagens surgissem em sua mente de forma descontrolada e não intencional. Não importa o quanto façamos de esforço, são imagens e memórias que fogem do nosso controle e não conseguimos ativamente inibi-las. Esquecer ativamente é diferente de não lembrar. No caso de Chernyshevsky, esquecer tornou-se uma dificuldade ainda maior. Como era comum que realizasse diversas apresentações em um mesmo local, utilizando um mesmo quadro negro, por exemplo, para anotar as sequências que memorizava na sua performance,
Apagar as sequências na sua memória não era tão simples quanto apagar elas da lousa. Diz ele: receio começar a confundir as várias apresentações entre si. Assim, apago de minha mente o quadro negro e cubro, por assim dizer, com uma película completamente opaca e impenetrável. Mesmo assim, quando começa a apresentação seguinte e eu me dirijo ao quadro negro, os números que apaguei têm a propensão de reaparecer. As imagens mnemônicas que formava começaram a se tornar um tormento, e Chereshevsky buscou diferentes métodos para esquecer. Anotava diversas informações em papel para verificar se assim conseguia expurgar esse conteúdo da memória, sem muito sucesso. Tentou inclusive escrever e logo em seguida jogar fora ou queimar os pedaços de papel, como se em um ato real pudesse magicamente também descartar as imagens da sua memória. Claro que essas tentativas foram infrutíferas, mas revelaram uma característica importante do funcionamento psíquico de Chereshevsky. Nas palavras de Luria, a rica imaginação figurativa de S não estava totalmente desconectada da realidade. Ao contrário, ele se voltava para objetos do mundo externo quando precisava de um instrumento para elaborar alguma operação mental. A solução veio de forma tão espontânea quanto a própria facilidade de criar essas imagens. Em determinada noite, quando se preparava para a última apresentação, olhou para o quadro, desejando que as sequências anteriores não aparecessem na superfície. E, de fato, o quadro estava completamente vazio. A explicação de Chereshevsky era a seguinte: o diagrama de números não está aparecendo agora e o motivo é claro. É porque não quero que apareça. Por mais estranha e aparentemente simples que parecesse, o que importa é que a estratégia funcionou. Por um ato de vontade, Chereshevsky conseguiu inibir o surgimento de imagens indesejadas. Luria estabelece algumas conjecturas a respeito disso, mas não teme expor que, no fundo, o fenômeno permanece inexplicável, e os mecanismos envolvidos permaneceram durante décadas estranhos e difíceis de se entender, como na primeira vez que Chereshevsky conseguiu aplicar esse desejo de esquecer. Nos dedicamos até aqui a expor alguns mecanismos da memória de Chereshevsky, suas qualidades, suas dificuldades, suas limitações e peculiaridades. Notamos diversos mecanismos que diferenciam o seu funcionamento do funcionamento típico. Exploramos algumas das técnicas mnemônicas que desenvolveu e aperfeiçoou durante a sua atividade profissional. No entanto, Chereshevsky não existia apenas no palco de apresentações ou no laboratório de experimentos. Ele era um sujeito de carne e osso, um sujeito real que se relacionava com o mundo objetivo. Quais foram os impactos desse funcionamento particular sobre a sua vida, sobre a forma como apreendia os fenômenos da realidade, as coisas, os objetos, as pessoas? Como que a sua sinestesia e a sua capacidade de criar imagens vivas modificava a forma como se relacionava com a realidade? Apontamos anteriormente que Chereshevsky tinha dificuldade de memorizar rostos, que longas passagens narrativas faziam surgir todo um caleidoscópio caótico de imagens e sensações que mesmo números e letras isolados faziam emergir determinadas imagens específicas e vivas. No próximo episódio, nos aprofundaremos um pouco mais sobre a forma como ele se relacionava com o mundo, um mundo tão intrigante para ele quanto que Alice se confrontou após entrar no País das Maravilhas. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarsis Podcast. Lembrando que nossos episódios são quinzenais, então nos vemos em 2 semanas. O podcast e o Catarsis como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas: pela divulgação, compartilhando com amigos e interessados, e financeiramente,
através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$ 5. Agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam na sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos, uma ótima semana, nos vemos no próximo episódio. Até lá!